pessoal, tudo bem? Estou aqui no CMO Summit, no stand do IT Summit, fazendo uma temporada especial do Tech and Touch. E hoje eu vou conversar com o Lucas da Purple Metrics. A gente vai abordar indicadores, KPIs e como estruturar isso na sua operação e a estratégia para a definição dos indicadores são mais eficientes e mais importantes para o negócio e para o marketing. Tudo bem, Lucas? Fala aí, pessoal, tudo bem? Lucas Yokota, co-founder, COO do Purple Metrics. Além do Purple Metrics, minha bagagem é muito de Big Tech, né? Fui Microsoft, fui Google, já trabalhei com Open Finance, sempre nessa área de negócio, né? Então já fui marketing, vendas. E hoje, como COO, eu toco marketing, vendas e CS. Então toda a jornada de receita e é animado para trocar uma ideia aí com a galera aí. Bom, obrigado. E aí, falando sobre essa questão da estrutura de dados dessas empresas, de como que cria um bom grupo de indicadores, o que é um bom grupo de indicadores para marketing quando a gente pensa nessa venda mais complexa? Boa. Cara, antes de pensar nos indicadores, eu pensaria o que você quer ou tem vontade de analisar, né? Porque o número ele vai ser um reflexo de alguma coisa anterior. E aí, especialmente falando de marketing B2B, o mais clássico é você achar, não, beleza, tudo é vendas, tudo, sim, ok, mas essa parte já deve estar bem resolvida, né? A gente só fala de pipeline. A gente já tem receita, a pipeline está montada. Mas para marketing, até tem aquele estudo do LinkedIn que fala que 95% dos seus clientes não estão no momento de compra, 5% estão. Ou seja, a maior parte dos esforços de marketing vão ser feitos para quem não quer comprar. Então, a primeira das coisas que eu pensaria é, qual que é o teu target, né? Então, pensando numa lista de ABM, né? Como a gente está falando de uma lista mais complexa, aqui, um deal mais complexo, eu pensaria qual que é a minha lista target de ABM, né? É ali que eu quero focar. E desses todos, a maioria não vai estar querendo comprar. Ele está num outro ciclo. Mas eu preciso entender como é que estão minhas interações com esse cara. Então, eu começaria a entender, quantos touch points eu tenho com ele, quantos eventos essa galera foi, quanto não foi. E vai chegar uma hora que ele vai levantar a mão e aí começa o ciclo de vendas. Aí é o 5%. Então, ou seja, a maior parte do esforço do marketing, ele não vai estar diretamente, instantaneamente relacionado à receita. Então eu tentaria traquear tudo que tem a ver com essas etapas anteriores, né? Pode ser desde um jantar comercial que o executivo fez com outro executivo, né? Ou pode ser uma aparição no evento, ou pode ser um like no Facebook. Você junta tudo isso e começa a armazenar essa informação de quais são todas essas informações digitais ou offline, de interações que o marketing providenciou para aquela conta, dentro da sua lista, e aí depois, quando ela começa a entrar dentro dos fluxos de vendas, você começa a olhar para trás e analisar o que está funcionando melhor ou não, né? E aí, por acaso, esse dado que você trouxe, numa conversa anterior eu estava com o Diogo da marca. E aí amigão. Então, demais. E aí ele trouxe essa informação, e aí eu pensando nesse aspecto, o que eu teria que medir? Você trouxe alguns exemplos do que medir com esse grupo, sim. Mas e o que eu tenho que fazer a partir dos insights? Porque o grande ponto assim, ter dados é legal, mas o que os dados nos trazem e como eu tiro insights dele, que é onde eu tiro o valor. Então, de onde eu tiro os insights e que tipo de ação, com esse seu histórico de enterprise, você vê que seria bem sucedido, já pensando em ativação mesmo, em growth, o que a gente faz com essa massa? Porque senão vai morrer naquele pilha de leads que a gente tem lá parada no CRM. Boa. Aí a gente pode ir desde o mais básico até o mais avançado, mas o que eu tentaria fazer? Se você pega, por exemplo, os deals que entraram e eles são qualificados, que vendas precisa olhar aquele deal e falar assim, sim ou não. Às vezes até vem alguns deals de fora da lista de ABM e você vai ter que qualificar. Então o que você pode fazer? Você vai entender todos que são hiper qualificados, muito bons. Olha tudo que aconteceu antes no marketing para aqueles caras chegarem e ver, tem algum padrão aqui? E também olha os caras que não são qualificados. Porque às vezes você vai olhar assim, sei lá, tem relatórios do Dream Data, né? Eu até recomendo a turma que curte B2B para dar uma olhada, mas diz que é cerca, acho que de 70 a 80 touch points antes de uma levantada de mão. Então você vai quantificar tudo isso e vai analisar os caras qualificados, o que aconteceu de parecido, né, dentro dessa jornada. E os que são desqualificados, o que aconteceu? Às vezes você vai descobrir que a jornada A, ela costuma trazer leads menos qualificados. Ou a jornada B traz caras mais qualificados. E aí você, com base nisso, você vai trazendo peso para suas ações e aí você vai modificando seus investimentos. Né? Porque conforme você vai entendendo que funciona, você meio que retroalimenta a tua máquina, retroalimenta a tua camada de decisão e muda o investimento. Então pode ser que você perceba que os melhores leads têm um touchpoint presencial com o executivo X e um evento. Putz,
vamos colocar eles como nossos investimentos prioritários. Né? Ou você pode perceber que não, por algum motivo, apesar de você ser um baita empresa enterprise, ou que fecha deals maiores, que é tipo Purple Metrics, a gente percebeu que conteúdo no TikTok é, assim, matador. Fenômeno. Porque de algum jeito chega no decisor, chega no time, e a gente falou, cara, eu preciso ter uma estrutura assim, que faça um baita de um conteúdo. Mas a gente também percebeu que, por exemplo, comunidade, touchpoints experienciais também são importantes. Então, por exemplo, lá a gente montou essa célula dupla no marketing, né? Muito conteúdo para alcance, informativo, entretenimento, e também uma camada ali mais de touchpoints presenciais, fóruns menores, eventos tipo esse que a gente está aqui, mas aí para agitar a comunidade, colocar os marqueteiros para se conversar, né? Não, e eu acho que também tem um outro desafio dentro desse processo, que é ganhar escala nisso, né? Sim. Porque é muito fácil você as grandes contas que a gente está olhando ali todo dia, o alinhamento com o time comercial é fácil. Agora, ganhar escala dentro desse processo, sem tecnologia, acaba sendo impossível e é um trabalho que você faz lá na Purple Metrics também. Cara, ganhar na escala, acho que na parte da análise, né? Exatamente. Quer dizer? Sim, exato. Porque o que eu falei, ele pode ser feito de uma forma artesanal, num Excel, com uma fórmula de igual a Corel. Exato. Ou você pode realmente colocar uma camada mais de inteligência por cima. Aí, Sim. concordo. Aí a tecnologia já está aí para isso. Tem machine learning para caraca, AI para caraca, para ajudar a gente a fazer essas análises. Né? E aí, vou trazer o ponto agora olhando para o lado interno. É esse alinhamento com o time comercial, para poder vender esse valor. Eu acho que o profissional de marketing no B2B investiu e investe muito tempo nessa questão de vender valor que está ligado ao negócio. Porque, enfim, se não é o marketing, é o RH que sofre o primeiro corte de orçamento. Então, como trazer todo esse contexto de esses indicadores de marketing, tangibilizar isso também para o dia a dia de vendas, do CFO? Boa. Cara, eu sei que a primeira tentativa é entre as áreas pares, mas eu entendo que assim, isso só funciona se vier da altíssima liderança. Então assim, as empresas que realmente fazem um marketing incrível no B2B, normalmente é a visão ou do fundador ou visão do CEO, e que entende que marketing não é só você ficar fazendo 3 posts no LinkedIn ou no Instagram. Fazer o evento, dar o brinde. Fazer um eventozinho, isso, não é sobre isso. Então, ele começa lá na mentalidade ou no entendimento técnico mesmo, porque assim, marketing é provado cientificamente. É que a galera normalmente não vai estudar os papers científicos, mas assim, o paper científico já comprova o impacto do marketing. Então, assim, acho que se eu fosse para algum lugar, eu tentaria ter essa conversa com a liderança máxima. E é óbvio que aí a gente está falando de manage up, tem uma série de skills importantes para isso acontecer. Mas eu não acho que é necessariamente um problema marketing e vendas. É um problema mais estrutural ou da forma como pensa a liderança. E aí eu iria para lá. E aí a gente precisa entender o tamanho do buraco, né? Tem lideranças que assim, acham que tudo é vendas. Infelizmente vai ter um limite muito rápido. Inclusive você falou de escala, né? Tecnologia permite escala, marketing permite escala. Vendas tem um teto muito rápido de escala a depender do tipo de deal que você tem. Normalmente o retorno desproporcional das operações B2B vem do marketing. Só que às vezes a gente só não sabe operar, só não sabe executar bem. Então, o lugar que eu acho que tem que mexer é na cabeça do fundador ou da liderança máxima. Porque se essa pessoa muda a cabeça, a liderança seguinte muda também. E aí, quando bate nas áreas de marketing e vendas, isso já está mais harmonioso. Mas eu sei que, normalmente, essa pergunta vem de um lugar de alguém ou de alguém que já vive um cenário um pouquinho mais atrituoso, né? Sim. E tem um ponto, eu trabalho muito na questão de criar a tradução do que marketing faz para o contexto de vendas. Não é, porque no final das contas para eles acabam sendo métricas de vaidade. Vocês conseguiram isso, tá bom, mas o que isso contribui em toda a jornada de interações e de engajamento com esses contatos e empresas que a gente gostaria de fazer. Então, esse processo de tradução, ele é super importante. E aí, um pouco antes da gente entrar aqui e começar a conversar, a gente estava falando sobre esses diferentes estágios de maturidade, de construção dos indicadores, de métricas dentro das empresas. Eu queria que você pudesse explanar aqui um pouco para a gente esses 4 cenários, porque muita gente vai se identificar com algum deles e até entender qual que é o próximo passo que a pessoa tem que chegar. Então, eu queria que você pudesse compartilhar isso com a gente. Tá, sobre o primeiro ponto, né, sobre a tradução, na minha cabeça, assim, o que funciona mais é mais o show don't tell. Porque o marqueteiro gosta de muita conversinha, assim. Eu acho que é menos sobre isso e é mais sobre...
Cara, entende o que... Você trabalha em dupla com vendas. A primeira premissa é, marketing e vendas são uma dupla. Eles não são necessariamente, acho que concorrentes ou qualquer coisa assim, né? A gente está na mesma empresa, a gente deveria partir desse pressuposto. Perfeito. E aí, na minha cabeça, como é que deveria funcionar o trampo do marketing? É menos sobre ficar convencendo internamente. Cara, prova o resultado. Cara, faz uma ação que vai trazer o decisor certo para a reunião. Cara, ninguém de vendas vai reclamar. Tipo, se você faz uma ação e você traz um ICP que o cara nunca conseguiria sozinho, ele não vai reclamar. Então, assim, quando você faz um bom trabalho de marketing, a relação, ela naturalmente flui. Você vai ver muito mais sinergia vindo do time de vendas. Na verdade, você vai ver o time de vendas pedindo mais ajuda. Fala assim, cara, você não consegue trazer mais desses caras aqui? Tipo, eu trouxe esse deal pro pipe, você não consegue trazer mais desse? Então, assim, o show don't tell pra mim é o que resolve. Então, normalmente, quando eu vejo o marketing tentando se explicar demais, é porque não está funcionando. E se não está funcionando, você tem que trabalhar melhor. Então, primeiro, puxão de orelha para a galera do marketing. Assim, se entrou nessa conversa, normalmente é porque eu acho que faria um processo autorreflexivo para o que a gente pode fazer melhor no marketing. Acho que essa é a primeira das coisas. E aí, de novo, quando a gente vai nas métricas, as métricas deveriam refletir o que a gente está fazendo e que combinou de resultado. Então, a primeira das coisas é um combinado, quase que um pacto ali entre as duas áreas do que é sucesso. Então, pode ser desde o mais básico. MQL. O que é um MQL? Um cara que baixou um e-book aleatório é um MQL? É óbvio que não. Não é um MQL. Tipo assim, isso não pode ser. Isso é só um cara que você colocou um form na frente, ele teve que preencher para baixar o e-book. Isso não é um MQL, na minha concepção, né? A gente deveria ser mais criterioso com isso. Mas, beleza. Cada empresa vai chegar na concepção. O que é um MQL pra gente? É isso aqui. Eu diria que tem que ser um cara bem mais na frente. Avançado. Bem mais avançado. O que é um SQL? Ah, isso aqui, tá. O que é uma oportunidade? Então, combinar o que é sucesso para os dois, e aí cada um vai com as suas ferramentas. Porque marketing vai ser melhor em algumas coisas, vendas vai ser melhor em outras, e aí você vai orquestrando as ações em cima daquelas contas, né? E aí a métrica, de novo, ela tem que ser só um reflexo, um termômetro de aquilo que já foi previamente combinado, que faz sentido para ser, no final, uma proxy, né? Uma antecipação do resultado de negócio que vai ser o que a gente quer entregar, que é trazer mais clientes, trazer mais receita. Porque, Lucas, às vezes, o que você falou, ele é um proxy, ele é o resultado dessas ações bem realizadas. Mas, às vezes, aí eu vou colocar por cenários. Sim. O que acontece é, a métrica, ela que baliza o processo é inverso. Começa pela métrica antes da estratégia. Ah, a métrica tá ruim. Não é a métrica que tá ruim. Será que os objetivos, tudo que a gente desenhou antes, não está errado? Às vezes a métrica está certa e não é feita essa autoanálise, essa reflexão. Isso. E isso costuma ser um problema muito grande dentro das operações e das conversas. Isso. Até eu já tive essa reflexão, assim, eu fico pensando que todo marqueteiro deveria ter a cabeça de CRO, se você trabalhar no B2B. Você deveria ter uma cabeça de tipo, e se eu der um zoom out e entender tudo o que acontece depois? O que de fato eu deveria estar fazendo? E aí eu acho que a gente começa a perceber que nem você falou assim, putz, se eu estou me otimizando para MQL, que é um cara hiper frio, desqualificado, eu deveria estar fazendo isso? Não, eu deveria estar talvez buscando algo mais próximo do SQL ou, sei lá, abertura de contas dentro da minha lista de ABM. Então assim, marqueteiro que pensa com cabeça de CRO, eu acho que funciona melhor nesse tipo de operação, porque não é só sobre trazer alguns interessados, né? Ele precisa estar direcionado para o que é o teu negócio. E tem uma coisa que marketing faz bem também, que é normalmente pesquisa, investigação com o cliente. Então, às vezes, você começa a entender padrões. Então, às vezes, você poderia estar olhando ali a base de qualificados do marketing, né, de vendas, e falar, cara, como é que será que eu trago caras parecidos com eles? Como é que eu faço ações que tragam pessoas parecidas com ele, né? Então, às vezes, pensar com essa cabeça de outras etapas além do seu trabalho, para daí você voltar e falar assim, não, eu acho que a gente poderia repensar a nossa estratégia de marketing primeiro, né, para no final trazer o resultado que a empresa precisa, né? Perfeito. E agora eu queria entrar então nesses 4 estágios que a gente estava conversando antes, desse nível de maturidade que a gente estava falando. Se você pudesse trazer um pouco sobre como que é a evolução dessa questão dos indicadores dentro da empresa, até chegar no modelo que a gente estava falando de mix modeling, que seria o último. Ah, boa, maravilha. Então assim, se a gente pega as principais formas de medir o resultado no marketing, eu normalmente coloco em 4 caixinhas. A primeira
é aquilo que a gente fala que é meio que atribuição autodeclarada, que é você pegar lá e perguntar no form, sabe? Aonde você descobriu a nossa empresa ou onde você ouviu falar da gente? O mercado chama de atribuição autodeclarada, mas eu sou meio crítico ao termo porque não é uma atribuição, na verdade é uma pesquisa de recall, né? Sim. O que você vai descobrir ali é qual canal que mais gravou na cabeça da pessoa a ponto dela ir lá e preencher no formulário. Mas é bom. Mas assim, é bom no nível mais simples da coisa, né? Se você não tiver nada, pelo menos faça isso, né? Tipo, meu pai que tem um restaurante em Bragança Paulista, ele vai na mesa de cada cliente e vai perguntar: nossa, como é que você descobriu o nosso restaurante? Beleza, se você é um B2B e não faz nem isso, pelo menos isso. Tá. Beleza, Nível 1. parte 1, nível 0. Nível 2, atribuição click-based. Aí aqui a gente está falando de um last click. Normalmente a maioria das operações ainda opera em last click, né? Que basicamente é o seguinte: ele responde qual que foi o último canal digital quando teve a conversão. Num B2B costuma ser uma levantada de mão, né? Então, ou seja, o cara veio da onde antes da conversão. Essa é a única coisa que ele pode responder. Então, isso significa que eu devo investir mais nesse canal? Não. Isso significa que esse canal é incremental? Não dá para saber. Mas você consegue saber a ordem dos fatores, né? Então, antes da conversão, o cara passou por aqui. É só isso que esse modelo responde, mas é ótimo, já vai te dar muitos sinais. Qual que é a evolução disso? Você começar a pegar mais touch points. Então, às vezes, numa mesma jornada, que nem a gente falou, pode ter 70 touch points. E você fala, ó, quando esse cara levantou a mão, antes disso ele teve 70 interações com a nossa empresa. Jantar, Facebook, Insta, podcast, tudo isso você vai botar numa linha e você vai poder falar, ó, eu posso dar pesos para tudo isso. E aí já começa a ficar mais sofisticado, né? Sim. Existem modelos de Markov, você pode usar um data-driven, você vai escolher alguma modelagem para falar assim, ó, quero dar pesos diferentes para essas coisas. E aí já começa a ficar mais interessante. Depois a gente vai caminhar para experimentação. Então, por exemplo, você pode falar assim, ó, às vezes você tem dois mercados muito comparáveis, igual meio teste de remédio. Você fala, tem dois grupos de doentes. Um vai receber placebo, outro vai receber uma pílula. A diferença de recuperação desses doentes é o resultado do remédio. Dá para fazer isso no marketing. Então, dois mercados comparáveis, um eu aplico uma série de campanhas, outro não. Vê a diferença, você fala, ó, esse é o resultado incremental dessa ativação de marketing. E aí, por último, quando principalmente você precisa olhar todo o teu mix de investimentos, aí existe Marketing Mix Modeling, né, que é a tecnologia que a gente tem lá no nosso software do Purple Metrics, que é você conseguir analisar toda a série histórica e entender quanto que aconteceria anyways, que é o baseline, e quanto que é o incremental dessas ações que você está fazendo. Né, aí ele tem um grau de sofisticação maior, é para você entender múltiplas ações acontecendo ao mesmo tempo. Né, e aí a gente roda bastante estatística ali por trás para conseguir facilitar a vida dos marqueteiros, né, e faz esses cálculos, né, de entender realmente o resultado, e aí no final você vai pensar como realocar os seus investimentos. Né? E aí, Lucas, para finalizar, eu queria perguntar para você que dica que você daria para um CMO ou profissional de marketing aqui que está nos ouvindo e nos assistindo, que ele faça em relação a todos esses temas que nós falamos sobre definição de indicadores, que a gente entrou em estratégia, em ações. Qual o primeiro passo que ele deveria tomar para melhorar ou sofisticar ou ser mais estratégico dentro da operação dele com base em tudo que a gente conversou? Boa. Acho que a gente passou por várias dicas já, né? Mas Sim. assim, quem sou eu, né, para poder dar uma dica para um CMO? Normalmente essa galera é até mais experiente que eu, mas dentro de mensuração especificamente, que é aí a minha especialidade, o que eu tenho visto? O papel da liderança mudou bastante. O CMO do passado, se ele fosse só CMO, tava bom. Mas o que está acontecendo? O negócio está demandando mais, está exigindo mais. Então, a primeira das coisas, principalmente no B2B, eu acho que é CMO com cabeça de CRO. O sonho de todo CMO, na minha cabeça, deveria ser ou você virar o CEO ou CRO dessa empresa e não ficar só na caixinha do marketing, que eu acho que para esse tipo de operação pode ser um pouquinho limitante. E aí, naturalmente, o que acontece? Se você vai ter que entender mais de tecnologia e mais de receita, de retorno. Então eu quase que brinco que assim, não tá fácil a nossa vida de marqueteiro, que você tem que ser CMO, tem que ser CTO e tem que ser CRO, né? Então como é que você vai equilibrar tudo isso? Eu acho que a gente está passando por uma evolução da disciplina, mas eu acho que vai caminhando por aí, né? A galera que eu converso, os melhores, eu acho que eles já têm essa cabeça, eles já têm esse olhar.
Então, eu acho que vai por aí, assim. E a gente está evoluindo a disciplina, né, aos pouquinhos. Pô, muito obrigado. Vou deixar aqui espaço para você mandar algum recado que você queira lá para nossa audiência, uma última mensagem. Bom, maravilha. Bom, galera, prazer, obrigado pelo convite. Animado, sempre gosto de falar desses papos, falar de marketing, falar de vendas, falar de dados, principalmente de retorno. Então, quem quiser continuar o papo, me segue lá no LinkedIn, segue Purple Metrics também. A gente tem, né, TikTok, LinkedIn, Instagram, a gente faz conteúdo pra caraca. Então, quem quiser saber mais, depois acompanha a gente e agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Boa.